A história começa durante o dia, em um grande arranha-céu alto. Um homem subiu as escadas e respirou, cansado. Estava tão cansado de subir que pensou que ia morrer, perguntando por que não lhe avisaram que o elevador não funcionava. Já era o piso 28. Pensou que não teria aceitado a ordem se soubesse. Nesse momento, chamou no interfone dizendo que era uma entrega. A garota que abriu a porta falou finalmente, perguntando quanto tempo podiam esperar. O homem a olhou surpreso, suando, e perguntou o que. Ela arrancou furiosa o pacote, dizendo que aquele restaurante estava do outro lado da rua e que não ia pagar a entrega, já que ele havia demorado tanto. O homem tentou explicar à garota que seu elevador não funcionava, mas ela apenas disse, irritada, "Está de brincadeira?" Disse que a comida já estava fria e que ela sabia que a entrega tinha sido irregular ultimamente. O homem, perdendo as estribeiras, gritou furioso, "Então por que não levanta seu corpo gordo do sofá e vai você mesma buscar a comida?" Depois disso, recobrou o senso e se desculpou timidamente com a mulher, dizendo a si mesmo para respirar fundo. Se ela reclamasse dele, ele perderia o direito de aceitar pedidos com alguns dias de antecedência, perguntando-se o que mais lhe restava. Era culpa dele por ser muito pobre. Pensando nisso, estava sentado em seu scooter quando, de repente, viu algo e se surpreendeu. Ao virar a cabeça, viu novamente algo estranho em seu pensamento. A porta à sua frente tinha uma enorme substância redonda de cor azul. Uma porta. Há vários anos, essas portas começaram a se abrir por todo o mundo. Essas portas conduzem a masmorras infestadas de monstros, uma ameaça que os esforços humanos não conseguem resistir. Então, os deuses, a quem chamam de míticos, escolheram vários representantes da raça humana e os dotaram de um poder incrível. Esses escolhidos assumiram a responsabilidade de lutar contra os monstros, e esses escolhidos são chamados de caçadores por pessoas de todo o mundo. O homem lutou, irritado. Agora levaria uma eternidade para contornar isso. Para um simples como ele, todo esse tema do outro mundo não passava de uma eterna dor de cabeça. De repente, alguém o chamou. Quando atendeu o telefone, a pessoa gritou, "Olá, Junho." Perguntou o que ele tinha dito ao cliente. O homem disse que acabará de receber uma ligação de um restaurante cancelando seus serviços em favor de outra empresa de entregas. Tudo porque ele foi grosseiro com o cliente. Disse que já tinha problemas suficientes e Junho pensou no restaurante. Ficou pensativo, mas a pessoa ao telefone lhe disse que agora estava proibido de aceitar pedidos por uma semana, perguntando se ele entendia. Junho disse com medo, "Mas chefe." A pessoa que ligou desligou depois de enviar uma mensagem sobre os comentários dos compradores acerca de seu trabalho, anexando uma foto da comida no vaso sanitário, e escreveu, "Mas ele mora do outro lado da rua deste restaurante e a entrega demorou mais de meia hora. A comida chegou fria e todos os outros aperitivos estavam empapados, então tive que mandar tudo para o banheiro." Junho decidiu, irritado, que agora explicaria tudo ao chefe, mas de repente gritou, segurando a cabeça com as mãos. Percebeu que na semana seguinte tinha que pagar o aluguel e teria que trabalhar como transportador. Perguntou-se por que os míticos não o escolheram e lhe deram um presente como esses caçadores. Se fosse um caçador, agora viveria luxuosa e confortavelmente. Com esses pensamentos, decidiu que iria para casa quando, de repente, ouviu um som e se perguntou, surpreso, de onde vinha o som da harpa. Nesse momento, recebeu uma mensagem em seu telefone dizendo que tinha um novo pedido para entregar. Junho olhou surpreso e pensou, "O que é isso? Nunca vi um aplicativo assim. Que tipo de notificação é essa?" A notificação dizia que ele tinha um novo pedido para entregar. De repente, nesse momento, uma cor rosa brilhante começou a sair do telefone. A luz envolveu Junho. De repente, ele fechou os olhos. Então os abriu e se encontrou em um lugar muito estranho. Havia nuvens rosas ao seu redor e, à sua frente, havia um enorme castelo rosa com unicórnios voadores. Junho estava perto da porta, ainda sentado em seu scooter, e olhava espantado, perguntando-se, "Onde estou? É um sonho ou fui escolhido pelos deuses?" Depois de chorar, pensou que finalmente poderia sair dos bairros pobres e parar de trabalhar como mensageiro. De repente, voltou a receber uma mensagem de que tinha um novo pedido de entrega. Ao atender o telefone, Junho viu que se tratava de uma garrafa de néctar e que havia uma rota fixada. Pensou, surpreso, "Isso é um aplicativo de entrega?" Não entendia que tipo de néctar era e o que tinha que entregar, então pensou que talvez pudesse pegá-lo e ver. Clicando em aceitar, uma grande porta rosa se abriu diante dele e ele guiou seu scooter. À sua frente havia um enorme e luxuoso castelo rosa. Segundo o mapa, é aqui. Junho pensou, incrédulo, "Esta é a morada dos deuses?" Olhou ao redor, surpreso, e, olhando para frente, pensou, "Uau, deveria pegar o pedido aqui." Batendo na porta lascada, pensou que, se encontrasse alguém mítico,
poderia ter a chance de se tornar um caçador. Do outro lado da porta, uma linda garota de longos cabelos loiros e vestido longo abriu a porta. O homem a cumprimentou, tentando explicar por que havia vindo, mas a garota exclamou: "É um homem? O que faz um mortal no Olimpo?" Ela lhe disse que se explicasse agora, perguntando como ele havia chegado até lá. Junho mostrou o telefone com o aplicativo de entrega, dizendo que a ele mesmo gostaria de saber que tinha um aplicativo estranho e pedir. A garota disse, pensativa: "Aplicativo de entrega." Imediatamente exclamou: "Este tonto Hermes lhe disse que esperasse um pouco, que normalmente as pessoas não deveriam tocar nessas coisas." Naquele momento, entregou-lhe um frasco com algo parecido a uma chama em seu interior, dizendo que o pegasse. Ao que parecia, seu irmão montaria um escândalo se não fosse entregue a tempo. Então, ela pediu que o levasse o mais rápido possível e disse: "Nem pense em abrir e beber, entendeu?" A garota disse que não bebesse nem uma gota e a Jun disse: "De acordo." Surpreso, a garota fez um gesto de que o estava observando e fechou bruscamente a porta. A Jun ficou espantado e pensou: "O que está acontecendo?" Pensou que não seria mais um mensageiro, mas até dos deuses recebia suspeitas e advertências para não tocar em sua comida. Olhando para o frasco, pensou que só parecia suco de maçã, perguntando-se se podia jogá-lo fora. Caminhando em direção à moto, a Jun pensou que ela havia dito que deveria entregá-lo ao irmão. Então, ele também é um deus. Decidiu que, se fosse assim, talvez aceitasse se tornar seu patrono celestial. Colocou o capacete e disse a si mesmo que essa seria a última entrega de sua vida. A Jun dirigiu pela estrada fumegante com lava visível nas fendas. O aplicativo mostrou que ele se aproximava de seu destino e percebeu que parecia chegar em breve. Chegou a uma grande casa situada ao lado da lava. A Jun gritou que a entrega havia chegado, pensando para si mesmo quantos voos havia coberto hoje. Ao entrar na casa, percebeu que estava muito quente, como em uma sauna. Pensando de onde vinha esse calor naquele momento, viu um homem martelando algo com um enorme martelo ao lado de um grande fogão. O homem regordete se virou e perguntou quem estava lá. A Jun, assustado, disse que não pensasse que era algum tipo de ladrão e fez a entrega. A Jun recuou temeroso enquanto o homem se aproximava dele segurando uma enorme espada em suas mãos. Olhando para ele, o homem disse alegremente que sua irmã deveria ter enviado. Ouvindo isso, a Jun pensou e ficou surpreso. Irmão e irmã? Mas são completamente diferentes. Talvez não sejam relacionados. O homem, pensativo, olhando para Jun, disse que ele não era Hermes, perguntando: "É um mortal? Como chegou até aqui?" O homem se surpreendeu e apontou seu dedo vermelho para Jun, que se justificou quando, de repente, o homem assustado disse que devia esperar porque sua irmã lhe havia pedido que entregasse aquela garrafa o mais rápido possível. O homem exclamou, perguntou surpreso: "De verdade? Você entregou tudo e não bebeu nem um gole?" A Jun respondeu: "Bem, naturalmente, não sou um ladrãozinho que desobedece às ordens dos outros." Olhando para o homem, disse para levar rapidamente e riu muito alto, segurando o estômago. A Jun não podia entender o que estava acontecendo. O homem disse que ele devia olhar para si mesmo e disse que um gole de néctar o transformaria em um deus. "É difícil acreditar que você não se sentiu tentado nem um pouco." A Jun se surpreendeu com o que ouviu. "Espere. Você está dizendo que essa garrafa que parece suco de maçã pode me transformar em um deus?" Finalmente, tinha em suas mãos algo que o ajudaria a se despedir para sempre da vida de entregador. Pensando nisso, olhou para o frasco, mas o homem o arrancou de suas mãos, sorrindo. Ele, surpreso, estendeu a mão envergonhado, querendo pedir para tomar pelo menos um gole, mas naquele momento o homem bebeu tudo. Depois de recuperar o fôlego e dizer que gostava de bebê-lo, sentou-se, falando alegremente que fazia muito tempo que não bebia um néctar tão fresco. Parecia que ele entregava sem a menor demora. Com essas palavras, o homem disse que gostava, dizendo que seu nome era Hefesto. A Jun se apresentou em resposta e Hefesto, pronunciando mal seu nome em voz alta, disse que era um homem muito interessante, agradecendo-lhe pelo trabalho. Quis dizer que não se chamava assim, mas Hefesto interrompeu, dizendo que tinha se refrescado com o néctar e agora era hora de trabalhar. Desejando a Jun uma boa viagem, colocou a mão em seu ombro e lhe disse para esperar. O homem olhou para trás, surpreso, e olhou para Jun. A Jun riu e disse que ele não pagava, decidindo que não sairia de mãos vazias dali. Hefesto, surpreso, perguntou: "Não pagou? Você se refere ao pagamento pela entrega?" Hefesto disse que a Jun já deveria ter recebido isso e riu. A Jun pensou: o que isso significa? Naquele momento, lembrou-se do pedido. Olhando para a tela de onde vinha uma luz muito brilhante, fechou os olhos e uma janela apareceu na frente dele, onde se escreveram 1000 pontos. Deitado no sofá e olhando para a tela,
Ajun pensou que isso definitivamente não era um sonho. Ele foi mais uma vez envolto por aquela luz ofuscante e depois voltou à Terra novamente. Inicialmente, ele pensou que era um sonho, mas esse aviso não desapareceu. Aion olhou para a tela e pensou que nem sabia onde gastar esses pontos. Ele não poderia realmente pagar com dinheiro? Pensou frustrado que estava tão perto dos deuses e isso era tudo que conseguia, se perguntando se estava pedindo demais. Não custaria nada torná-lo o caçador de classe S mais forte do mundo. Pensando nisso, Aon de repente olhou para a tela e perguntou surpreso Ban. Ele viu um aviso que dizia que os pontos poderiam ser trocados por mercadorias na loja, e Ajun perguntou à loja surpreso. Decidido a comprar algo, ele entrou na loja e viu os produtos lá, pensando que tipo de nonsense era aquele. Os produtos incluíam uma maçã dourada, um machado, uma flecha de chumbo, uma flecha dourada e uma moto. Ajun pensou que não precisava disso e que tipo de moto era essa? A moto era o item mais caro e Ajun não conseguia entender por que era tão cara. Não havia equipamentos para caçadores ali, mesmo que ele conseguisse, não sobreviveria nem um minuto na masmorra. Aon decidiu que tudo era em vão e que nunca se tornaria um caçador. Nesse momento, ele viu algo incrível e gritou: o que é isso? Ele viu que os pontos poderiam ser convertidos em dinheiro, e uma moeda valia 10.000 da moeda local. Aon pensou: isso é o que ele está pensando. Ele tocou a tela com o dedo e, de repente, uma nota de 10.000 voou até ele. Olhando para a tela, viu que tinha menos pontos. Ajun ficou chocado, não conseguia acreditar no que estava acontecendo e apertou o botão repetidamente. Seu apartamento ficou cheio de dinheiro. Ele pegou o dinheiro do chão e, apertando nas mãos, disse loucamente: isso é o que ele entende como uma recompensa. Ele não conseguia decidir se estava sonhando. Aon sentou-se à mesa feliz, dizendo quanto estava delicioso para ele. Descobriu que a conversão para dinheiro real realmente funcionava. Ele até verificou uma das notas no caixa eletrônico e descobriu que era dinheiro real. Ele ainda tinha 800 pontos na conta, o que valia 10 milhões. Ele recebeu tudo isso em uma única entrega. O funcionário do estabelecimento perguntou a Aon se estava tudo bem com seu prato. Ele chorava enquanto comia, respondendo ao homem que tudo estava incrivelmente delicioso e, de repente, riu loucamente. O trabalhador saiu apressadamente e Aon estava pensando no que faria com esse dinheiro. De repente, ele notou um anúncio da melhor guilda de caçadores do país, Yangguan, anunciando a assinatura de um contrato com Aion Sunlin. Aion olhou para o anúncio novamente, surpreso, depois de terminar de ler que, com um novo membro, a guilda estava se preparando para a próxima incursão em Tartarus, uma das masmorras mais terríveis e perigosas. O patrono celestial de Aon Sunlin, segundo rumores, é o deus olímpico Us. Aon pensou surpreso. Ah, Us é seu patrono. Depois disso, ele pensou com um sorriso que, no entanto, ele não se importava com isso. Para ele, Hefesto era o melhor cliente do mundo. Mais tarde, Aon saiu do estabelecimento dizendo quanto estava satisfeito. Nesse momento, seu telefone tocou e ele pensou que deveria ser um novo pedido. Quando atendeu, teve uma boa sensação de que era bom ter saído de moto. Aon subiu na moto e viu uma notificação de que tinham pedido para ele, dizendo: vamos lá. A luz começou a desaparecer do telefone novamente e Ajun fechou os olhos e, ao abri-los, perguntou-se onde estava. Ele estava em um belo jardim grande com um arco-íris e borboletas voando. Ajun disse surpreso se ele estava em algum tipo de jardim. Decidiu ver o que entregaria desta vez quando, de repente, ouviu a pergunta atrás dele: é Aon? Ele ficou muito surpreso e viu atrás dele uma mulher com um longo vestido branco que lhe disse que estava feliz em conhecê-lo. Seu nome era Demer. Aion a cumprimentou e Demer disse que seu sobrinho lhe disse que ele era um entregador. Depois disso, Aion perguntou surpreso sobre seu sobrinho. Ela respondeu: sim, seu nome é Aus. Ele o conhece. Aion pensou que família estranha era aquela. Não estava claro quem era quem. Ao dizer isso, Asta disse que ele entregou o néctar muito rapidamente. Demer disse que parecia que ele poderia ser confiável e que queria que ele entregasse algo para ela. Aon disse que ela não estava enganada e que ele entregaria o que ela quisesse porque ela podia confiar nele. Ajun pensou que, se isso fosse algo como o último pedido, então seria dinheiro fácil. Ela provavelmente lhe daria algum tipo de coroa mágica. Demer disse que isso era maravilhoso e pediu para ele esperar, começando a lançar um feitiço. Raios verdes começaram a emanar de suas mãos, e de repente, uma caixa branca amarrada com um laço vermelho apareceu. Aon olhou surpreso e Demer perguntou se ele poderia levar isso para sua filha. Ela disse que lamentava não poder fazer isso ela mesma, mas que os deuses não deveriam deixar suas moradas sem uma razão séria. Com essas palavras, ela entregou a caixa a Aon, e ele pensou em entregar a caixa. Decidiu que era fácil e disse, é claro, que ele entendia. Nesse momento,
Demer olhou para ele com olhos tristes e tudo ao redor ficou escuro. As flores murcharam e o sol se pôs. Demer se virou e Aun disse surpreso: "O quê?" Virando-se, ele não conseguia entender o que era aquilo. Por que de repente ficou tão escuro? Ele pensou que algo tinha dado errado de repente. De repente ele pensou, e se isso não for uma simples marmita, mas uma bomba? Depois pensou que não se importava. O principal era que eles estavam sendo pagos. Sentado na scooter, ele lembrou que ela disse que era para sua filha, então certamente não havia nada perigoso na caixa. Aeon decidiu olhar para onde precisava ir e, pressionando o dedo na tela, ficou horrorizado de repente. Ele começou a se sentir atraído e não conseguia entender o que estava acontecendo. Depois de um tempo, ele se encontrou no mundo real e se perguntou, surpreso, por que voltou à Terra? Ele não conseguia descobrir o que aconteceu com sua entrega, mas agora está na estação de Norenjan e precisa chegar à estação de Sinchon. Ele pensou, não pode ser que a filha da deusa realmente mora na Coreia do Sul. Aeon ficou surpreso ao lembrar que Demer lhe disse que os deuses não deveriam sair de sua morada sem uma razão séria. Pensando bem, ela disse exatamente isso. Então o que a filha dela está fazendo na Coreia do Sul? Decidindo que descobriria isso no local, Aeon sorriu e pensou que nunca esteve tão inspirado com um novo pedido. Ele dirigiu pela estrada e pensou, me pergunto quanto eles vão me pagar desta vez. Recebeu uma mensagem de que estava se aproximando do seu objetivo e, de repente, pensou por um minuto. Isso não pode ser verdade. Ele exclamou que, se soubesse, nunca teria aceitado esse pedido. Olhando para frente, viu um enorme portal roxo e Aeon pensou, a filha dela vive em uma masmorra tão perigosa do mundo. Não é à toa que essa masmorra é chamada de túmulo do caçador. Caçadores morrem lá. Aon estava suando de tensão. Ninguém sabe o que está nas profundezas dessa masmorra. Ele estava terrivelmente assustado e pensou, não, por que ele decidiu que ela estava nas profundezas da masmorra? Ele pensou que talvez ela estivesse esperando por ele na entrada quando de repente recebeu uma mensagem atualizando seu destino. Um mapa apareceu em seu telefone e ele pensou, por que ele tinha um mapa no aplicativo como em um jogo de computador? Ele gritou em choque que estavam zombando dele e que não iria lá. Decidindo que não estaria lá e cancelando o pedido, ele olhou para o telefone e exclamou surpreso. Que punição divina é essa? O telefone disse que restavam 42 minutos e 40 segundos. A punição divina consiste em transformar o infrator em um porco, mantendo sua mente. Jun gritou. Que tipo de punições estúpidas são essas? Olhando cansado para o céu, ele pensou que estava acabado e gritou em desespero. Por que aceitou esse pedido sem nem ler? Depois pensou, no entanto, como ele poderia ter previsto isso? Havia várias pessoas de preto perto do portal e Aon pensou, como ele poderia passar pelos guardas do portão se não tem uma licença de caçador? Tentando pensar, ele disse cansadamente, por que exatamente agora me vem à mente tonkatsu, bacon frito e sopa de porco? Naquele momento, ele recebeu uma mensagem no telefone e perguntou irritado, bem, o que era isso? Era um conselho onde estava escrito que, quando precisasse de ajuda, ele poderia olhar na loja porque poderia encontrar mercadorias que o ajudariam. Aon perguntou surpreso, a loja? E se ele não puder comprar nada? De repente, ele exclamou, pare. E se ele trocasse seus pontos e contratasse alguns caçadores? Ele olhou para a loja que estava no telefone, olhando para a primeira posição, perguntou pensativo, a capa invisível? O que é isso? Abrindo as informações sobre isso, ele leu sobre uma réplica da capa de invisibilidade. Uma réplica da capa de invisibilidade de Hades, o rei do submundo. Este artefato esconde completamente a presença do usuário. A duração do uso era de 30 minutos. Aon gritou de surpresa. Sério? Apenas uma aplicação por 8 milhões. Depois Aeon se perguntou, o artefato esconde completamente a presença do usuário? Ele decidiu que era exatamente o que ele precisava agora e que também era chamado de promoção, mas isso é pura decepção. Pressionando o botão de compra, Aeon disse irritado, estúpidos olímpicos, ele completaria esse pedido e não pegaria outro. Depois de pressionar o botão, um chapéu apareceu na frente dele. Aeon ficou muito surpreso e, naquele momento, o chapéu aparecendo no céu caiu no chão. Aeon gritou, não! 8 milhões. Ele conseguiu pegar o chapéu e colocá-lo em si mesmo, após o que apareceu na frente dele o tempo restante de 28 minutos e 20 segundos. Subindo na scooter, Jun dirigiu para frente e passou facilmente pelos guardas, quando de repente um dos guardas espirrou. Ele disse que foi por causa do vento e o outro disse para não prestar atenção no vento porque não viria aqui para uma invasão. Jun estava parado na frente do portão naquele momento e pensou, quem pensaria em almoçar em um lugar assim? Com esses pensamentos, ele apertou o acelerador e, dizendo, ok, vamos lá, avançou pelo portão. Tudo mostrado com cores diferentes e dizia, a Zhang Li,
Homem entregador nível 20. Naquele momento, a John se encontrou em uma ponte de pedra na frente de uma grande iurte de gelo e seguiu em frente. Ele estava muito tenso. Não havia informações sobre uma licença de caça, nenhum contato com um patrono celestial, nenhuma informação sobre dados físicos, superpoderes e habilidades especiais. Mas apesar de tudo, seu telefone dizia que ele estava se aproximando de seu objetivo. Ele estava muito tenso e assustado. Seria o primeiro a chegar nas profundezas do Tártaro. Parado nas ruínas e olhando ao redor, ele exclamou: "Oh não! Por que não há ninguém aqui?" Olhando para o relógio, ele disse que sim. Ele terminou em menos de 30 minutos, o que significa que ele não seria transformado em um porco. Levantando a mão até a boca, ele gritou: "Tem alguém aqui?" Ele trouxe a entrega. De repente, um monstro com 3 cabeças e olhos brilhantes apareceu na frente dele, e Aon gritou de medo ao ver seus olhos. "O que é isso?" Depois, ele viu um monstro cujas cabeças olhavam para ele com raiva, e ele pensou com medo e lágrimas nos olhos que seria melhor se ele escolhesse se transformar em um porco. Os monstros estavam se aproximando cada vez mais dele e a Junho pensou com medo: será que este é o meu fim? Ele pensou que ainda tinha 199 moedas restantes, então percebeu o horror. Ele gastou dinheiro em um capacete estúpido e só podia desfrutar de um grande prato de macarrão com frutos do mar. De repente, ele lembrou que podia usar o capacete novamente. Quando o monstro se lançou sobre ele, ele gritou para ativar o capacete, percebendo que era tarde demais. De repente, uma garota desconhecida disse ao monstro que ele era mau e não deveria ser comido. Aon ficou muito surpreso e, notando-a atrás de si, a menininha disse surpresa. Ele se perguntou o que ela estava fazendo em um lugar tão deserto. Os monstros se tornaram fofos quando a viram. E a menina, aproximando-se do monstro, disse a Junho que não havia necessidade de se preocupar porque o cachorro dela não mordia, e ele pensou que ela parecia exatamente como a mãe dela. Talvez esse animal não mordesse, mas fosse capaz de engolir tudo. Ele pediu desculpas a ela e disse que tinha uma entrega para ela, mas antes que ele pudesse terminar de falar, ouviu uma voz perguntando: "Prani, onde você foi?" Era um homem grande com uma barba longa e um crânio no cinto que estava atrás de Junho e disse que ela estava brincando com Cérbero e entretendo um mortal que ousou penetrar no submundo governado por ele, Hades. Animado, Aon começou a dizer boa tarde. Estava feliz em conhecê-lo, mas de repente parou, pensando: Hades, Deus do submundo? Hades disse que ele era a primeira pessoa nos últimos milhares de anos que ousou ir ao submundo desde o tempo de Orfeu. Ele usou magia e de repente Aon foi envolvido por sombras negras que o agarraram pelo pescoço e começaram a sufocá-lo. Ele tossiu de horror e tentou se libertar com as mãos. E Hades continuou dizendo que Orfeu veio para salvar sua esposa morta e ele veio para roubar seu capacete. Ele segurou o capacete comprado por Aon em suas mãos e naquele momento ele pensou que não era bem assim e Prani disse que, já que ele tinha vindo de tão longe, talvez eles ao menos o ouvissem. Hades e Prani olharam para Junho enquanto ele estava sufocando e Hades soltou as sombras negras. Após o que a Junho caiu de joelhos e começou a tossir ainda mais. Hades se voltou para ele com as palavras: "Deixe-o declarar suas intenções, mortal. Por que ousou invadir seu domínio?" Ofegante, Aon suplicou para ser poupado, acrescentando que ele apenas trouxe a entrega. Após o que Hades perguntou surpreso sobre a entrega. Ele perguntou se ele tinha algo para ele, o governante do submundo. A Junho disse que a esposa dele enviou algo para a filha deles, e Hades perguntou se era verdade. Ele disse rudemente: "Então, por que a entrega é feita por um mero mortal e não por Hermes?" Aon disse que não sabia os detalhes, apenas fez a entrega e tirou uma caixa branca com um laço vermelho, tremendo de medo. Hades olhou para tudo isso surpreso e Prani exclamou alegremente: "Isso é uma lancheira da mãe dela." Hades perguntou a ele: "Você disse que sua esposa encomendou a entrega?" Aon respondeu pensativamente que sim, ela pediu para entregar isso à filha dele, ao que Hades disse que isso era uma lancheira da sogra dele. Aon perguntou surpreso: "Sogra?" Prani ficou feliz com a lancheira, dizendo que ainda estava quente, e Aon pensou com horror: "Espere, então onde está a esposa dele agora?" Hades olhando para ele falou: "Aqui", e tocando a cabeça de Aon, ele disse: "Meu amor." Aon gritou de medo: "Que horror, ele já é velho demais para isso." Mas de repente parou, percebendo que havia dito isso sem pensar e cobriu a boca de medo. Hades perguntou zangado: "O que você disse para mim, governante do submundo?" Aon disse com horror que ele agora explicaria tudo virando-se para ele, mas ele mesmo percebeu que estava acabado. Hades olhou para ele e então riu muito, o que surpreendeu Prani, e a Junho olhou para ele tenso e pensou. Hades disse que não ria tanto há muito tempo. Ele não achava que algum dia um mero mortal pensaria em insultá-lo perguntando qual era o nome dele. Aon se apresentou e Hades disse que,
como ele conseguiu diverti-lo, ele o perdoa por essa insolência, mas que ele não ousasse provocá-lo novamente. Ele novamente direcionou as sombras negras para Junho e ele ficou assustado ao ver isso, quase alcançando sua garganta, e Hades disse para ele se preparar para as consequências. Após o que a Junho disse ok com horror, as sombras negras recuaram e Hades disse que essa era a recompensa, dizendo para ele agradecer a sua sogra pela comida. Nesse momento, a Junho olhou para a tela em choque, onde dizia que a entrega estava concluída. Ele ganhou 10.000 moedas e Hades acrescentou mais 5.000 moedas para ele. Agora o saldo atual é de 15.000 moedas. Hades disse que devolveria aquele brinquedo para ele também e usou magia para mover o capacete em direção a ele enquanto a Junho ainda olhava para a tela em choque. Depois disso, pegando o capacete, ele se curvou e disse muito alegremente, obrigado. Um homem vestido de amarelo estava lutando contra um enorme dragão que estava rosnando para ele. O homem gritou desesperadamente e correu em direção ao dragão. Era o capitão da guilda Y1 da primeira equipe, o top 100 caçadores de combate. Unha, o homem gritou enquanto atacava o dragão, que retaliou violentamente. Nesse momento, alguém correu por trás do dragão e o golpeou com todas as suas forças usando uma espada. O dragão gritou de forma angustiante e sangue jorrou de sua boca. O monstro foi derrotado, e o homem que o atacou com a espada, vestindo roupas brancas, falou, bem feito, Duyan, dirigindo-se ao homem de roupas amarelas. Ele lhes disse que finalmente haviam limpado o primeiro andar. O líder da guilda jovem, o terceiro caçador mítico mais bem classificado, Park San-junho, pegou Duan pela mão, e todos na guilda gritaram viva. Virando-se para as pessoas, ele disse, ótimo trabalho, é graças a eles que a guilda jovem ainda é a líder inabalável. Após essas palavras, ele exalou, e Duan disse que já pensava que iriam morrer ali completamente, mas San-junho respondeu-lhe que, independentemente disso, ele deu o seu melhor hoje, melhor do que os outros, e sorrindo acrescentou que não sabia o que a guilda faria sem ele. Duan, emocionado, deixou lágrimas rolarem pelas suas bochechas e disse que nunca o trairia. De repente, San-junho se virou e notou uma garota sentada perto do dragão. Ele lhe disse para relaxar, chamando-a de Irene. Ela se levantou surpresa, virou-se e olhou para ele. Irene, vice-líder da guilda jovem e 17ª colocada no ranking dos caçadores de batalha, respondeu que sim, continuando a fazer o que estava fazendo antes. San-junho disse que entendia que ela queria coletar o maior número possível de pedras mágicas. Nesse momento, ela se virou e correu para longe, olhando para ele com raiva e dizendo que havia algo vindo em alta velocidade. Olhando adiante, San-junho gritou tenso que a situação estava ruim e que não tinham energia suficiente para se defenderem. Ele gritou para todos tomarem suas posições, dizendo que parecia haver mais monstros à espreita. Irene disse que eles estavam se aproximando, e as pessoas na guilda gritaram surpresas. San-junho disse que ele e Irene deteriam o monstro e que, se ficasse muito perigoso, eles teriam que fugir. As pessoas, com lágrimas nos olhos, gritaram fielmente que lutariam com ele e não o deixariam em apuros. San-junho, ouvindo isso, respondeu bem-humorado que eles eram tolos. Nesse momento, Irene gritou está vindo. Todos olhavam atentamente para a frente. Naquele momento, um homem em uma scooter, usando um capacete, saiu das sombras e gritou angustiadamente, o que é isso? Era Aion, que ao chegar perto deles gritou para que saíssem do caminho e quase atropelou alguém. Depois, passando pelo monstro, ele perguntou surpreso, uau, eles mataram isso sozinhos? Ele disse que isso foi muito oportuno porque o efeito do capacete dele havia acabado de terminar. Muitos monstros com magia negra viviam ali, então eles deveriam estar prontos para repelir o ataque. E desejando-lhes boa sorte, ele seguiu em frente. Todos olharam para ele surpreso, pensando, o que foi isso? 150 milhões, se medido em anos, seria aproximadamente a era dos dinossauros, o que é aproximadamente 3 vezes a população da Coreia. Suponha que você possa ganhar 3,1 por cada entrega, então seria necessário fazer 50.000 entregas. Al lembrou de ver na tela que havia ganhado 15.000 moedas e pensou, 15 milhões, é quanto dinheiro ele teria se trocasse as moedas. Olhando para a tela, ele riu e pensou que poderia olhar para essa cifra o dia todo. Ontem ele quase foi transformado em porco e depois quase foi devorado por um cão de 3 cabeças, e tudo terminou com ele quase sendo estrangulado pelo deus do submundo. Ele passou por muita coisa e estava terrivelmente cansado, então ele sorriu e começou a rir loucamente. Ele percebeu que nada o incomodava quando sua conta tinha esses números, mas ele queria mais ouro. Sim. Ajun levantou as mãos loucamente pensando nisso. De repente, ele colocou a mão no estômago e pensou que estava com muita fome,
perguntando-se o que deveria comer. Decidiu que frango e cerveja seriam perfeitos. Havia pessoas sentadas nas mesas. Um homem estava em frente a elas e outra pessoa, com um microfone, agradeceu a todos pela presença. Nesse momento, a conferência com o líder da guilda jovem, o caçador Sanjunho, estava chegando ao fim. Depois, Sanjunho ficou ao lado de Duan e Irene, e Duan disse ao líder que finalmente tinham terminado. Sanjunho disse cansado que, após a guilda deles limpar o primeiro andar, ele não conseguia nem se sentar e agora precisava se encontrar com o líder da Associação dos Caçadores. Duan disse que sabia que os tempos não eram fáceis para eles agora, mas estava muito curioso. Ele mencionou aquele cara na conferência? Aquele, lembrando de quem ele estava falando, pensativamente disse que não. Não é fácil para nós agora, mas ele está muito curioso. Ele mencionou aquele cara na conferência? Aquele que lembramos? Ele disse pensativamente que não. Eles ainda não descobriram o que era, então decidiu não levantar esse tópico. Ele estava muito cansado, então nem pensou em conversar com ele. Deon disse que está tudo bem. Eles ainda estão coletando registros daquela área. Ele se pergunta quem é. Ele se perguntou se era um monstro. Ele disse que apareceu tão de repente e ainda assim eles eram a única guilda que limpou o primeiro andar. Irene disse pensativamente que ele estava usando um capacete estranho e estava andando de scooter. E Duan interrompeu e disse que talvez isso seja um caçador com equipamento mágico. Ele disse que parecia dizer algo sobre o próximo andar. E Sanjunho disse a ele para não se preocupar tanto com isso porque eles precisam limpar as masmorras, não descobrir quem é essa pessoa, acrescentando que ele vai para Suan. Duan ouviu isso e gritou de horror. O que? S. Young disse que ia instruir os recrutas a verificar todas as suas armas, mas descobriu que precisavam de mais minério, e isso só poderia ser encontrado na masmorra local. Depois dessas palavras, Duan gritou de surpresa, mas ele ia treinar com seus camaradas hoje. S. Junho disse a ele para deixar isso para Irene, já que ele tem que ir, pois ele tem carteira de motorista. Ele humildemente disse, ok, perguntando o que ele precisa pegar. S. Young pensou por um momento, dizendo acho que é chamado de aço celestial. Em casa, a Junho comeu comida e bebeu refrigerante, achando refrescante, como ele mal podia esperar. Mas antes que ele pudesse falar, ele de repente pulou porque tinha uma nova ordem. Ele imediatamente decidiu que o frango esperaria. Estava escrito na tela que ele tinha um novo pedido para entrega e ele mesmo pensou, como pode fazer Deus esperar? Seu quarto inteiro estava cheio de azul. Ajan se encontrou em outro mundo e exclamou, é este o lar dos deuses? Ele pensou que tinha pedido entrega novamente, exclamando simplesmente o melhor cliente. Nesse momento, ele de repente descobriu que estava com tanta pressa que esqueceu seu uniforme e scooter, pensando o que devo fazer. Nesse momento, alguém atrás dele se virou para ele dizendo garoto, e Aon se virou incrivelmente assustado. De repente, o homem tirou o capuz preto e Aon perguntou surpreso pois. Ele ficou pasmo e perguntou a ele o que estava fazendo aqui e por que não estava em casa. Com lágrimas nos olhos, disse a ele que foi expulso. E Aon, insanamente surpreso, perguntou ele foi expulso de casa? Mas o que aconteceu? Respondeu, chateado, começando sua história com o fato de que ele e seu irmão mais novo, Janus, de vez em quando se reuniam para uma pequena festa, mas desta vez, de repente, sua esposa perguntou querido, você voltou a beber? Tendo expulsados de casa, ela disse que se fossem beber, fariam isso em outro lugar e não ousariam voltar aqui. Hefesto terminou dizendo que Janus imediatamente fugiu, e ele foi deixado ali sozinho. Aon, olhando para ele, pensou surpreso como esse homem patético pode ser um herói mítico. Ele parecia muito mais um homem comum. Ajan disse, emocionado, que sentia muito, perguntando a Hefesto o que ele queria pedir. Ele respondeu com lágrimas nos olhos que queria comer e beber algo. E Aon exclamou surpreso o que? Hefesto esclareceu que sua esposa o expulsou antes que ele tivesse tempo de experimentar os pratos, então ele estava simplesmente morrendo de fome, mas como ele é um deus, é claro que não morrerá. Ele disse emocionalmente que até implorou a sua esposa, mas ela recusou. Hefesto disse que sua esposa lhe informou que havia acabado completamente o néctar. Ele, voltando-se para Aon, disse com tristeza que ele era o único que restava, e ele nervosamente perguntou a ele se ele queria que trouxesse algo para comer. Ajan se perguntou o que os deuses comem. Ele perguntou a Hefesto o que ele gostaria de comer, e Hefesto respondeu que qualquer coisa serviria, mas já que estava escolhendo, ele gostaria de algum tipo de carne e mais álcool. Aon, depois de ouvir seus desejos, ficou muito surpreso, pensando consigo mesmo carne com álcool. Ele disse ok em voz alta, pedindo um pouco de tempo, e pensou que não era o que esperava. Ele olhou para a tela do telefone, que brilhava azul, os deitou no chão e esperou por aí. Depois disso, ele chegou segurando uma caixa na mão e disse que a trouxe para si mesmo,
mas ficaria feliz em compartilhar com ele. Yus exclamou que ele finalmente havia retornado. Olhando para as mãos de Ajunho, ele perguntou o que era aquilo. Ele respondeu que era frango com cerveja, que é chamado shimak. Hefesto perguntou o shimak, surpreso. Eles se sentaram em frente a um lindo pôr do sol vermelho sobre nuvens rosas entre as montanhas. Hefesto disse que achava que nunca tinha bebido uma cerveja assim em sua vida. Aun disse felizmente que estava contente que ele gostou, dizendo que estava um pouco desapontado com o tamanho do frango. Tendo dito isso, Hefesto deu uma mordida no frango empanado e suculento e gritou de choque que essa era a melhor carne que ele já tinha provado. Ajan, olhando para ele, não conseguia entender se ele era realmente um personagem mítico. Eles se sentaram juntos na montanha e comeram. Us agradeceu a Ayan, dizendo que o agradeceria generosamente. Ao que Ayan perguntou surpreso: ele vai me agradecer? Ele disse a ele para verificar, e Ayan abriu o aplicativo no telefone, onde estava escrito que a entrega foi concluída. Ele recebeu 15.000 moedas de Hefesto. O saldo atual era de 30.000 moedas. Aon olhou para isso em choque e pensou que havia sido pago 150 milhões de won para entregar o frango. Us disse contente que, se ele precisasse de sua ajuda, poderia recorrer a ele. Ajan olhou para como Us ria com satisfação, pensando em que cara legal ele era. Ele estava pronto para abraçá-lo com todo o coração. De repente, alguém, enquanto Ajan estava abraçando seu amigo, chamou Hefesto pelo nome e perguntou o que estava acontecendo. Ayan estava olhando para o homem que estava distante atrás deles quando, de repente, ambos ouviram uma voz dizendo querido, e naquele momento Hefesto fechou a boca de Ayan, que ficou terrivelmente surpreso. Ele olhou para a garota, que disse, ele está bebendo de novo, é o mesmo aqui. A garota tinha um lindo cabelo rosa longo e um vestido elegante. Aon chorou de tão bela que ela era, pensando, ela está mesmo casada com esse homem patético? De repente, ele se deu conta que estava ajoelhado. Us se virou para ela, tenso, dizendo que ela mesma o havia mandado embora e dito para beber em outro lugar. A garota ficou na frente dele, depois de ouvi-lo atentamente, disse que foi estúpida e que ele estava certo. Após isso, Us olhou para ela surpreso e Ayan disse sem emoção que ele deveria pedir desculpas a ela porque estava errado. Aista disse, envergonhado, ok, já que até ele concorda com ela. A garota perguntou ao mensageiro se ele era Ajun. Ela disse que estava feliz em conhecê-lo e que seu nome era Afrodite, pedindo desculpas pelo comportamento do marido e acrescentando que esperava que ele não tivesse causado nenhum incômodo. Ajun respondeu com um sorriso que estava tudo bem, acrescentando que estava feliz que o marido dela estivesse usando seus serviços de entrega. Hefesto entrou na conversa perguntando a Aon se ele poderia pedir algo agora. Aon perguntou surpreso, agora. Afrodite juntou as mãos e balbuciou alegremente que Aista havia falado muito sobre ele. Disse que Aon fazia um ótimo trabalho. Aon sorriu confiante, declarando que, claro, ele é o entregador dos deuses. Você sempre pode contar com ele. Hefesto, estendendo a mão para ele, disse que ótimo. Então ele está contando com ele. E Ayan pensou que ele não estava falando com ele. Aista disse que precisava de algo em algum lugar na cidade de Suvan e que precisava entregar aço celestial. Ouvindo isso, Aon ficou chocado. Mais tarde, ele olhou os aplicativos de navegação no telefone e viu que o tempo de viagem era de 48 horas. Aon se perguntou se iria lá desta vez. Seu objetivo era as minas de Sor. Seu coração estava batendo forte. Havia um portão azul na frente dele. Aon fechou os olhos, pensando que não podia acreditar que estava descendo na masmorra novamente. Olhando para o telefone, pensou, mas Aon, olhando para a tela, gritou furiosamente que desta vez não seria enganado, perguntando quanto seria a entrega. Eles querem dizer que Ayan pensou que seria tanto. Parece uma masmorra segura, mas é muito mais perigosa aqui do que no Tártaro. Ele pensou que, se encontrasse um monstro lá, mas antes que pudesse pensar nisso, Us disse rapidamente que ele estava pedindo desculpas, mas não poderia ir onde ele pediu que fosse. Us perguntou surpreso por quê. Ayan respondeu calmamente que, quando ele cumpriu a ordem da senhora Dir, ele quase morreu. Ouvindo sua história, Afrodite cobriu o rosto com a mão, surpresa, dizendo que horror. Ayan disse que não era caçador, que não podia competir com monstros, nem os mais fracos. E Us, olhando para ele surpreso, perguntou o que aconteceu. Aon disse que desceu apenas com a ajuda de um produto de uma loja chamado réplica do boné de invisibilidade. Então os monstros não o tocavam, mas o boné expirou. Então agora é apenas um capacete comum. Hefesto, ouvindo, arregalou os olhos e perguntou,
esse capacete não funciona mais. Ele disse para dar a ele para que pudesse consertá-lo. Aun perguntou surpreso, o quê? Us deu um salto à frente e disse com confiança que ele era um ferreiro. Uma vez que ele trabalhasse em qualquer metal ou produto, ele se tornaria mítico, dizendo para ele levar o que ele tivesse que ele consertaria. Aun pegou o capacete e o colocou. Era uma réplica do Homem Invisível, modificada por um ferreiro de nível divino. Ajun colocou-o com confiança, dizendo, vamos. Mergulhando no portão, Aun estava determinado a ganhar dinheiro. Ele apareceu à noite perto das pessoas na feira e, olhando para elas surpreso, disse o que pensava, espantado, que claro, ele entendia que essa masmorra era muito popular, mas era demais ter que ficar na fila. Ele ficou no final, olhando em volta e pensando que esperava que os monstros fossem seu único obstáculo. Afastando-se das pessoas, ele percebeu que parecia que ele teria que descer muito mais fundo para conseguir algo de valor. Naquele momento, na mesma masmorra, estava Duon, que estava comendo e disse satisfeito que estava muito saboroso. Após 30 minutos, Ayo disse calmamente, finalmente, não havia uma alma por perto. Avançando, ele exclamou irritado, que caminho irregular é esse? Depois disso, olhando para a parede, acrescentou que pelo menos os minerais apareceram aqui, e ele precisava de aço lunar. O aço lunar é um pedaço de aço que emite luz vermelha. Aun se perguntou quanto tempo ainda tinha que ir. De repente, um esqueleto apareceu na sua frente. Ayo gritou terrivelmente assustado pelo esqueleto e, como resultado, desviou para o lado e acidentalmente bateu uma pedra com a roda do seu scooter, pensando indignado, que vergonha! Tudo por causa do esqueleto estúpido. Depois, pensou por que ficou tão assustado, pois o esqueleto nem o ouvia nem o via. Olhando para o veículo, Aun ficou assustado e gritou, oh não, sua moto. Ajun não teve tempo de ficar triste, pois lembrou que podia simplesmente comprar uma nova e, sorrindo contente com todos os dentes, seguiu em frente. Aun estava dirigindo pela masmorra iluminando seu caminho com uma lanterna pendurada no scooter. De repente, ele viu um brilho vermelho na frente. Olhando atentamente, ele encontrou uma luz vermelha no topo da montanha e gritou, é isso. Tirando o capacete, ele olhou sem tirar os olhos da pedra e disse alegremente que finalmente havia encontrado. De pé com o capacete perto da pedra, ele pensou, mas como vai carregar essa pedra de volta? Ajun tentou tirá-la da montanha, tentou bater na pedra com o pé e as mãos, e então sentou-se sobre ela, em desespero, e cruzou os braços, pensando, e agora? Uma mensagem apareceu na sua frente novamente, dizendo que quando ele precisasse de ajuda, ele poderia olhar para. Ajun pensou que deveria ir à loja, pois poderia ver itens que o ajudariam. Após ler isso, Ajun se perguntou se esse sistema estava zombando dele. Ele ficou surpreso ao ver uma picareta na loja. Era uma picareta de minerador que ajudava a extrair qualquer minério das profundezas uma vez e sempre funcionava. Ao ver este produto, Ayun gritou surpreso, uma picareta por 4.700. Ele exclamou furiosamente, que tipo de picareta poderia custar 47 milhões? Além disso, ela só duraria uma vez. É feita de ouro ou o quê? Ajun, ganancioso e zangado, disse que não a compraria. Há uma loja de aluguel de ferramentas na entrada ou ele a levaria por um preço ridículo. Ele decidiu que não iria à falência por causa de uma picareta patética. Ele gastaria um pouco em gasolina olhando para o scooter. Ele pensou que seria longo e difícil voltar lá. Talvez ele devesse ceder e fazer o que lhe foi dito. Naquele momento, ele decidiu, ok, clicando na compra da picareta. Ele simplesmente decidiu se livrar deste pedido e pedir para os incluir o custo da picareta no pagamento da entrega no futuro. Aang balançou a picareta que caiu em suas mãos após a compra e bateu na pedra com toda a sua força. Naquele momento, a pedra foi extraída e a picareta se quebrou em pedaços em suas mãos. Enquanto Ajun olhava para isso fascinado, uma pedra começou a cair da montanha e ele começou a gritar desesperadamente. Não, correndo atrás dela, ele alcançou a pedra que caía e a pegou em suas mãos. A pedra era muito pesada, o que fez Ayun quase não conseguir segurá-la. Suando muito, ele exclamou, que pedra pesada é essa? Ele tentou colocar a pedra em uma caixa em seu scooter, mas a pedra era difícil de encaixar devido ao seu tamanho e Ajun, olhando para isso sonhadoramente, pensou que ele poderia simplesmente se teleportar dali para o Olimpo. De repente, ele ficou muito surpreso ao ouvir algo. Virando-se, ele percebeu que um enorme monstro de pedra estava atrás dele e ele gritou de medo. O monstro rugiu em resposta, sacudindo tudo ao redor, quando de repente Duan, acertando um esqueleto em outro lugar na masmorra, sentiu uma tremedeira e se perguntou em choque o que era. Um terremoto? Surpreso, ele olhou à frente e percebeu que algo se aproximava. Preparando-se para se defender, algo estava vindo em sua direção e, de repente, ele viu a Junho dirigindo em alta velocidade em sua direção gritando da estrada. Duan,
Olhando para ele de perto, pensou, esse é o entregador, perguntando-lhe se ele era o entregador de Tártaro. Aon passou por ele em alta velocidade gritando para ele correr se quisesse viver. Du Yang olhou para ele espantado, sem entender o que estava acontecendo. De repente, ele se virou e viu um enorme monstro de pedra se aproximando de Aon. Terrivelmente assustado, Du correu atrás de Aon e gritou para ele dar-lhe uma carona e ser um amigo. Aon gritou loucamente que quase morreu novamente. Ele estava ao lado de Hefesto, que lhe disse que ele já tinha voltado, acrescentando que sabia que sua velocidade não o decepcionaria. Aon gritou furiosamente que ele deveria ter avisado quão perigoso era este prédio. Os pensou e disse surpreso. Então ele não disse apenas que quase morreu. Ele acrescentou que, no entanto, estava intrigado. Não havia nada ameaçador nesta tarefa, perguntando-lhe se ele estava dirigindo em alta velocidade para chegar a tempo. Esta disse que era perigoso e completamente desnecessário. Aon gritou zangado tentando explicar-lhe que não era uma questão de velocidade. Esta carga era simplesmente enorme. Percebendo que ele não entendia, Aon se virou e disse que agora mostraria a ele mesmo. Naquele momento, ele pegou a pedra de ferro e disse que agora ele mostraria, levantando-a o melhor que podia e depois jogando-a no chão gritou, apenas olhe para isso. Ele perguntou a Hefesto se ele pensava como seria difícil para ele arrastar esta pedra. Hefesto olhou para ele chocado, então perguntou o que era isso. Aon olhou para ele espantado, gritou Hefesto apontando o dedo para ele e perguntou, o que isso parece? Este é o mesmo aço celestial ou metal que ele pediu? Ele gritou para ele nem pensar em dizer que isso não era o que ele pediu. Us começou a acenar com a mão excitado. Assustado por Ajun, ele disse, não, você entendeu mal. Ajun já estava fervendo de raiva. Naquele momento, Us pegou a pedra e a levantou com uma mão. Ele disse que simplesmente nunca tinha visto um pedaço tão grande de minério em sua vida e o mais puro ainda, perguntando onde ele encontrou esse milagre. Aon olhou para ele perplexo e Us correu dizendo que agora ele mostraria. Ele trouxe um pequeno pedaço de pedra e, segurando-o com os braços estendidos para Aon, disse que este era o maior pedaço de aço celestial que ele já teve. Este disse a Jun que ele era mais capaz do que parecia e o agradeceu por este trabalho árduo, acrescentando que achava que ele merecia uma recompensa muito maior, dizendo-lhe para verificar. Depois disso, Us se distraiu com a pedra e olhando para ela pensativamente disse, sim. E onde a Junho poderia encontrar tal beleza? Aon olhou para o telefone com uma expressão atônita. O aplicativo dizia que a entrega estava concluída. Ele recebeu 20.000 pontos e uma gorjeta de Hefesto no valor de 30.000 pontos, então o valor em sua conta era de 75.300 pontos. A Jun gritou com a mão na cabeça, 500 milhões de W. Us, ainda examinando a pedra, disse que essa era sua recompensa pelo tamanho sem precedentes do minério. Seria irracional forçá-lo a quebrar um pedaço do minério e depois enviá-lo para buscar o restante. Neste momento, a John de repente caiu de joelhos silenciosamente na frente dele e os olhou para ele surpreso. Eus encostou a cabeça no chão e gritou obrigado, mestre. Eus riu e disse não há de que, dizendo-lhe para se levantar, após o que Aon disse que não podia porque suas pernas estavam paralisadas. Na TV, um âncora de notícias estava transmitindo que houve um colapso parcial dos túneis nas minas de Sor devido a um terremoto. Felizmente, não houve vítimas. O público está preocupado que o terremoto possa causar o surgimento de novos tipos de monstros do portão. A pessoa que assistia desligou a TV e se virou para Du Yuni, perguntando-lhe como entender isso. Era San Junho, que disse que sua tarefa era fácil. Du hesitou e começou a dar desculpas, dizendo que parece que a entrada nas minas de Sor ainda está proibida. San Junho disse que ouviu que ele foi o último a sair da mina e perguntou o que aconteceu. Du Yan, lembrando dos eventos, respondeu tensamente que um gigante golem correu em sua direção, representando um monstro de pedra diante dele. S. Young, não acreditando no que ouvia, gritou o golem. Surpreso, Du Yun perguntou-lhe se ele se lembrava que eles viram um entregador de moto em Tártaro. Ele disse que ele também estava lá, ao que S. Junho ficou muito surpreso, dizendo que a última vez que o viram foi em Vela e agora ele está na área de Suan. Duan disse que era estranho, mas parecia-lhe que o golem estava correndo atrás dele. San Junho, colocando a mão na boca, pensou e disse-lhe que, se fosse assim, era hora de eles encontrarem algumas informações sobre essa pessoa. Pensando consigo mesmo que o que aconteceu dessa vez e da última vez em Tártaro sugere que ele poderia ser um caçador de alto nível não registrado. Duan, concentrando-se no assunto da conversa, disse que, se ele quisesse uma investigação, estava à sua disposição porque se lembrava do modelo e do número da moto, então ele conseguiria a gravação das câmeras de segurança na entrada da masmorra. Song Jiun disse alegremente bem feito. Se ele conseguir encontrá-lo, diga-lhe que o líder da guilda, Yang Yuan,
Quer vê-lo porque um recruta tão valioso fortalecerá muito a nossa guilda. Ele acrescentou que, de qualquer forma, estava feliz que Doom não se machucou na masmorra e pediu-lhe para não se preocupar com o fechamento das minas, pois ele pessoalmente cuidaria do assunto. Dion olhou para ele com admiração, dizendo ao líder que o seguiria até o inferno. S. Junho, rindo, agradeceu a Doom, perguntando-lhe, a propósito, se eles conseguiram obter o aço celestial. Doom olhou para ele timidamente e sentiu-se muito envergonhado. Aun tinha 75.300 moedas em sua conta. Ele olhou para a tela e riu, pensando que estava rico. Este é um trabalho perigoso, mas valeu a pena, tanto quanto 500 milhões. Ele se jogou na cama, decidindo que precisava procurar uma casa melhor. Caçadores, por exemplo, ganham pelo menos 30 bilhões por ano. Se não levar em conta o custo do picareta, ele ainda fez um bom dinheiro, 45 milhões em apenas um dia. Aun pensou no fato de que não tinha certeza de quantas vezes mais ele realizaria o truque com a capa invisível. Se os monstros o notassem, suas pernas tremiam de medo o tempo todo que estava na masmorra e isso era muito cansativo. Ele decidiu ver o que era útil na loja. Abrindo o aplicativo, ele olhou para a tela e depois disse, frustrado, que tudo era muito caro ou inútil. Ele apontou o dedo para a tela e disse, uau, a arma mais barata custa 10 bilhões de won. Além disso, estas são todas réplicas, então provavelmente são apenas para 1 ou 2 usos. Ele se perguntou se talvez não devesse lutar contra monstros de jeito nenhum. Enquanto pensava nisso, Aun notou algo que lhe interessou. Ele foi recomendado um traje de corredor projetado para o ritmo e perigo do trabalho de um entregador. Com este traje, ele superará qualquer terreno difícil e obstáculos. Dependendo do nível do traje, o proprietário recebe habilidades físicas aumentadas em habilidades especiais até a próxima melhoria. Você precisa de 100 mil pontos para uso diário por 3 minutos. Aun gritou com raiva, por que esse sistema não me mostrou este traje antes? Ele percebeu que não entenderia o quão eficaz era até colocá-lo, não é? Ele ficou confuso com o preço de 50 mil pontos. Aun pensou que, comparado a tudo que comprou, este traje era bastante caro, mas, por outro lado, mesmo o que comprou não o decepcionou. Aun finalmente decidiu que este era um bom investimento. Com esse pensamento, ele clicou na tela, pensando que em breve seria capaz de pagar por este traje. Ele apenas aceitaria mais pedidos. Depois que o traje apareceu em seu quarto, ele percebeu que agora não havia volta. Seu saldo na conta era de 25.300 moedas e ele lamentou o dinheiro gasto. Tendo colocado o traje, Aion olhou para si mesmo maravilhado. Ele pensou que o traje seria desconfortável. Mas, ao contrário, ele não sentiu que estava vestindo nada e o traje não era quente. Olhando para sua mão, ele decidiu que definitivamente não era um traje comum. Aun levantou-se com o pensamento, talvez valha a pena experimentar isso. Duan andava cansado e pensava, onde está esse homem? Ele começou a procurá-lo em Suan. Algumas pistas o levaram até Seul, mas nem mesmo a placa da moto o ajudou a descobrir seu local de residência, pois a polícia disse que ele nunca tinha sido um infrator. Duan caiu de joelhos, exausto, segurando a cabeça com as mãos em desespero e gritando, como posso encontrar este entregador? Ele estava sentado na estrada e um cara em um scooter disse-lhe que o sinal estava verde. Ele pediu desculpas, levantou-se, olhando para a moto, pensou que era o mesmo modelo de moto aparentemente, todos têm uma assim agora. De repente, ele percebeu que a cor era a mesma, até os danos estavam nos mesmos lugares. Ele perguntou a si mesmo novamente, os danos são os mesmos? O motoboy era o mesmo que o daquele entregador. Naquele momento ele viu os números e gritou como um louco, ei, pare! E um correu atrás da moto e gritou para ele parar. Percebendo que tinham perdido novamente, ele xingou quando, de repente, viu um táxi atrás dele. Ele gritou, ótimo, táxi! Pulando no carro. Ele gritou para o motorista ir atrás da scooter e o motorista, por sua vez, respondeu rudemente, estamos em um filme. Ele gritou mandando ele sair dali, e Yun saiu do carro gritando, não. Percebendo que não tinha escolha, decidiu que teria que correr na mesma direção. A Jun correu o mais rápido que pôde, mas de repente caiu. Uma garota se aproximou dele e perguntou se ele estava bem. Ele não conseguiu responder nada porque estava inconsciente. Ela perguntou surpresa, ele não é o Daeun da guilda jovem? Ao acordar, ele respondeu confuso que ela estava enganada. Porque como poderia um representante da guilda jovem andar pela rua assim? Ele percebeu que não deveria ter perseguido a scooter, pois não tinha ideia de onde o cara tinha ido. De repente, o fluxo de seus pensamentos foi interrompido e o chão sob seus pés tremeu, o que o deixou muito assustado e ele gritou de horror. O que foi isso? A garota ficou surpresa e perguntou, está havendo um terremoto? Yun olhou adiante com determinação, suor escorrendo do seu rosto,
e saiu correndo. Yun percebeu que Scooter não estava à vista, mas seu instinto lhe disse que ele estava atrás do barulho. Uma senhora idosa gritou para ele que era perigoso, então era melhor não ir até lá. O homem que estava ao lado dela acrescentou que um som alto veio do topo da montanha. Talvez fosse uma avalanche. Yun respondeu confiante para que não se preocupassem, pois talvez não desse para perceber, mas ele era um caçador da Guilda Y. Ele ordenou que fossem para um lugar seguro, então rapidamente correu enquanto a mulher gritava para ele parar. Yun não a ouviu mais e ela se virou para seu marido desolada. Yun entrou na floresta. Parecia-lhe que o som vinha de lá. De repente, ele notou algo. Um grande bloco estava à sua frente com um buraco enorme bem no meio. Yun, olhando para aquilo, pensou: não pode ser. Como isso aconteceu? Ele entendeu que era uma pedra bem grande, mas quebrá-la em pedaços não seria tão difícil. Caçadores de rank B poderiam facilmente quebrá-la em pedaços, mas não todos conseguiriam fazer um buraco com tamanha precisão. Ele pensou que isso provavelmente era algum tipo de magia ou até mesmo poderes divinos. Ele precisava pegar esse cara a qualquer custo. Aun estava comendo algo. Ele estava sentado à mesa e pensou que não podia verificar se ele conseguia fazer um buraco assim. Ele lembrou-se de como fez um buraco na pedra, pensando que também conseguiu acelerar, mesmo que por alguns minutos. Ele sabia que aquele traje aumentava as habilidades físicas, mas não pensou que a tal ponto. Ele entendeu que agora podia entrar calmamente em qualquer masmorra. De repente, Aun perguntou surpreso: uma nova ordem? O som da notificação não era o mesmo de sempre, lembrava mais um tipo de instrumento chinês. A Jun olhou para a ordem e disse surpreso: desta vez, o endereço é Butin. Ele pensou novamente: para Olympus. Aparentemente ele estava indo para a masmorra novamente. Aun tentou encontrar essa masmorra no motor de busca e a encontrou. Diante dele estavam descrições do Monte U, que está localizado a alguma distância de Butin. A montanha que se ergue no horizonte parece mais uma grande colina. É impopular devido à quase completa ausência de monstros e à pequena quantidade de minerais. Um lugar ideal para caçadores que gostam de caminhar. Aun percebeu que era uma masmorra. Como a entrega não podia ser apressada, decidiu aceitá-la amanhã, quando o efeito do traje fosse atualizado. Naquele momento, alguém estava do lado de fora olhando para Aun. Era uma garota com longos cabelos loiros que estava mastigando um sanduíche com gosto. Young olhou adiante surpresa, dizendo: então ele o viu novamente perto da estação Norendin. Young gritou que sim, ele tinha certeza de que poderiam pegá-lo. Ele disse que dezenas de seus caçadores estavam agora procurando por ele, e Young disse: mas ele é o único que sabe como ele se parece. Young respondeu que não havia necessidade de se preocupar com isso porque ele desenhou um pôster e distribuiu para todos. Com essas palavras, ele tirou um pôster. Nele estava um cara em uma scooter e suas características distintivas. Young pensou que agora estava preocupado, perguntando a Young se ele tinha certeza de que Young era mais forte do que ele. Young gritou emocionalmente perguntando se ele viu a foto da pedra. O que ele fez? Ele tinha certeza de que era obra dele. Ele não conhecia nenhum caçador forte o suficiente para ser capaz de tal coisa. Young disse que então precisavam se apressar antes que a Guilda Dragão Negro se adiantasse a eles. Young ouviu e repetiu tristemente: a Guilda Dragão Negro. Enquanto a Guilda Jovem se estabeleceu como a melhor do país, a segunda guilda classificada também não estava muito atrás. Nos últimos 3 anos, a Guilda Dragão Negro subiu significativamente. Eles se esforçam para ganhar controle sobre as masmorras e se envolvem em suborno para esconder suas atividades ilegais. Essa guilda constantemente se envolve em escândalos, usando qualquer meio para expandir sua influência. San Junho disse que não podiam permitir que a Guilda Dragão Negro ocupasse a posição mais alta. Ultimamente, eles têm agido de maneira bastante suspeita e precisamos descobrir o que estão planejando. Young pensou por um momento e depois respondeu conforme ordenado que resolveria tudo. Nesse momento, Aun estava na montanha Sanju, em Butin. Ele estava sentado em uma scooter entre a multidão, pensando que era algum tipo de festival. Isso é estranho. Parece que escreveram na internet que a masmorra não era muito popular. De repente uma pessoa notou e gritou para parar. Ajan ficou terrivelmente surpreso, pensando que ele o tinha visto, mas ele estava em sua armadura naquele momento. O homem se virou para outro cara, perguntando quem lhe deu permissão para ficar por ali. Ele disse para sumir e ele respondeu. Com medo, Ajan viu que a Guilda do Dragão Negro estava recrutando novos membros. Ajan percebeu que estava se preocupando à toa, porque o homem não estava falando com ele. O homem gritou que um novo membro estava entrando na masmorra e Ajan pensou que tinha ouvido rumores de que a guilda estava dominando a masmorra, mas não pensou que veria isso com seus próprios olhos. Ele achou estranho que até a associação de caçadores não estivesse fazendo nada. Embora isso não fosse da sua conta,
Com esses pensamentos ele entrou pelo portão e se viu na masmorra da montanha Rua. O aplicativo mostrava que o destino estava à frente e ele estava se aproximando da localização. A John achou estranho. Segundo o mapa era por aqui. Levantando a cabeça, ele pensou com medo em não dizer que tinha que encontrar o cliente no topo da montanha. Ele estava muito chateado pensando e se a montanha se transformasse em um monstro como da última vez e corresse atrás dele. Ele decidiu confiar no traje e vestiu, esperando que isso o ajudasse a lidar com os monstros. Pensando ok, siga em frente. De repente, alguém o chamou, gritando aqui, John. John começou a olhar ao redor. Uma voz gritou que ele estava olhando na direção errada e precisava olhar para baixo. Olhando para baixo, gritou de susto. Ele viu uma cabeça e gritou uma cabeça de macaco falante. O homem de quem ele estava com medo apareceu debaixo do chão e disse para ele não ter tanto medo, perguntando se ele já tinha visto um macaco falante. Ficou atordoado, perguntando se ele tinha encomendado a entrega. O homem teria respondido que sim, dizendo que o cara do chapéu disse que ele poderia atender a qualquer pedido.